Olá, está no ar o seu programa Rodrigo Beto na Opinião, pela sua TVC, TV Correio da Manhã, e hoje nós temos um convidado muito especial, olha, dois convidados. Hoje o programa vai dar o que falar. Nós temos hoje conosco ex-governador, ex-prefeito, candidato a presidente da República, por muito pouco não foi para o segundo turno em 2002, Antony Garotinho, e temos também o nosso editor, nosso diretor do Correio da Manhã, que está nos dando a honra de fazer essa entrevista junto comigo, o Cláudio Magnavita. Pois é, Beto, para mim é um prazer e uma honra estar aqui receber o Garotinho nos estúdios aqui do Correio da Manhã e participar do seu programa, porque geralmente quem está sentado nessa cadeira sou eu. Então hoje eu estou muito mais relaxado e preparado aí para esquentar. Quem está tenso aqui sou eu, com esses dois monstros aqui, eu estou tenso. E eu vou rolar a bola para você. E Garotinho que é o dono do microfone, né? Eu posso começar então com a pergunta? Mas, por favor. É verdade que o melhor do Garotinho se chama Rosinha? Olha, em primeiro lugar, um abraço a vocês dois, é um prazer estar aqui, né? E acho que sim, porque isso prova também a minha capacidade de escolha, né? Saber escolher uma companheira melhor do que você é uma virtude. E a Rosinha é excepcional. Aliás, o Brizola sempre dizia isso. Olha, Garotinho, aquele jeito dele falar, você fica longe da Rosinha, aquele jeito do Brizola falar. Então, eu acho que Rosinha é uma pessoa extraordinária. Nós somos casados há 40 anos, né? Mais 2 de namoro, são 42 anos, e temos um feliz relacionamento. Garotinho, você foi deputado estadual, foi prefeito muito novo e foi governador muito novo também. Você se elegeu governador com 38 anos de idade. 38. O governador talvez o mais novo do Rio de Janeiro. Governador, com certeza, do Rio de Janeiro mais novo do Brasil, não sei. Depois de mim foi a Rosinha com 39. Ali pertinho. É. Mas, enfim, a gente, quando é novo, a gente tem um ímpeto muito grande. A juventude, Deus foi muito sábio, né? Nos dá ímpeto na juventude, depois nos dá sabedoria, mas a gente não tem esse ímpeto todo, então a gente não pode aplicar tudo que a gente sabe. Mas você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito ou deixado de fazer nesse período que você foi governador, você foi candidato a presidente? Você voltaria atrás em alguma coisa ou você faria tudo novamente? Olha, Betley, você sabe que o tempo ele vai te amadurecendo, vai te oferecendo a oportunidade de você refletir sobre coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer, e certamente teriam muitas coisas, não foi uma ou outra. Um homem público que tem a intensidade de vida pública que eu tenho, né? Eu fui, além disso tudo que você falou, eu fui deputado federal mais votado do Estado, fui 3 vezes secretário de Estado, tive a honra de trabalhar com o Brizola como secretário de Agricultura do Estado, então eu tive muitas atividades políticas e acertei e errei, como todo homem público. E certamente eu digo a você que principalmente talvez o meu maior equívoco não tenha sido nem administrativo, foi político. Quando eu deixei o PDT e fui para o PSB, me candidatar à presidência da República, tive aquela votação expressiva, quase 19% dos votos do país, e aí o PT, especialmente o senhor José Dirceu, eles queriam de todo jeito que eu fosse para o governo, né? E eu não fui. O Lula me convidou para ser ministro, convidou o Ciro Gomes, o Ciro foi. Eu preferi ficar no Rio, né? E aí eles negociaram a minha cabeça em troca de uma presidência de uma estatal, a CHESF, Centrais Elétricas de São Francisco, que interessava ao grupo majoritário do PSB. Eu fui excluído do partido e aí eu cometi um erro. Nós tivemos uma tarde maravilhosa, eu e Rosinha, no sítio do Brizola, em Itaipava. Conversamos longamente sobre política, avaliamos o cenário nacional
E o Brizola disse, olha, volta que o partido é teu. Aquele jeito dele falar, já não tenho mais idade, né? Agora é a hora da nova geração, e eu cometi um erro. Pela governabilidade da Rosinha, já que o PDT estava muito pequeno naquela época, eu não voltei para o PDT, embora a Clarissa quisesse, embora a Rosinha quisesse, e eu mesmo quisesse, e acabei indo para o PMDB, né? Atendendo ao convite do Michel Temer, que era o presidente do partido. Eu fui secretário-geral do PMDB durante todo aquele período, e depois aí eu conheci as figuras mais trágicas da política fluminense. Graças a Deus tive a oportunidade de me livrar deles, né? Mas eu acho que foi talvez o fato político que mais prejudicou a minha trajetória política foi essa passagem pelo PMDB. Mas você falou em figuras teológicas, sem dúvida um dos expoentes do PMDB era Eduardo Cunha, deputado, líder da Câmara, presidente da Câmara, líder do partido na Câmara, e hoje o Eduardo gravita no União Brasil, a filha candidata a deputado. Ele está no PTB, mas tem uma influência muito grande dentro do União Brasil, aqui no Rio. Não lhe causa constrangimento esse reencontro assim? Olha, eu não guardo ódio no armário, né? Guarda onde? Lugar nenhum. Ódio descarto. Tem pessoas que guardam e ficam com aquilo ali. Como diria o saudoso Conde, você não carrega bacalhau. Mas o Eduardo, ele ganhou muita projeção no PMDB, porque, diga-se de passagem, ele é uma pessoa com toda a divergência que eu tenho dele, né? E as diferenças que tenho com ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele se aproximou de mim não pelo PMDB. Quem me apresentou Eduardo Cunha foi o Francisco Dornelles, que tinha me apoiado no segundo turno contra o César Maia. Eu havia combinado com o Dornelles dar um espaço para ele no governo, uma coisa normal da política. Ele me apresentou o Eduardo Cunha e foi quando eu conheci o Eduardo Cunha. Depois disso, nós tivemos aí alguns episódios, né? Tivemos uma briga muito traumática. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, né? Ele está no PTB, né? Embora ele tenha bastante influência, como você mesmo disse, no União Brasil, mas ele não é nem filiado, nem dirigente. Ele colocou a filha dele no Rio, porque no PTB certamente seria muito difícil para ela se eleger. Ele anda até meio um pouco aborrecido, porque uma vez eu falando da Benedita, aquela medida que a Benedita tomou, que o Nelson Rocha, que aliás voltou ao governo, tomou de dar isenção a quem vendia combustível para fora do Rio de Janeiro, fez a fortuna de muita gente. Eu vou pedir até perdão ao Cunha, e desculpa, eu sei que ele está aborrecido com isso, mas vamos virar essa página aí, porque faz parte da história. Aliás, também já prescreveu, né? Então, o que eu queria lhe colocar é essa questão da Benedita, porque tem aquele ato, você governador, se descompatibiliza, Rosinha assume e Benedita fica. Que balanço você faz? Porque Rosinha perdeu uma boa parte do tempo da gestão dela para voltar a colocar a casa em ordem, né? A Benedita é uma pessoa extraordinária, uma cidadã digna de respeito, nosso carinho. Só mas completar, tem um parente dela que foi presidente da Turizio, que até aquele quadro Juarez Machado levou para casa. Se tiver de mandar buscar, de volta. Mas do ponto de vista administrativo, sem nenhuma noção de administração pública. E ficou um pouco tutelada por algumas pessoas do PT no governo, e aí cometeu muitos erros. Marcelo Sereno, e vai por aí, né? Então, assim, foi um desastre, né? Porque o governo vinha bem, vinha de uma fase de recuperação, primeiro ano do meu governo. Eu não fiz nada a não ser negociar a dívida do Estado com a União. O Rio de Janeiro era o único estado do país que não tinha dívida negociada com a União. Eu fui até Brasília, levamos quase um ano
negociando a dívida com o Pedro Malan, com aquela equipe do Tesouro Nacional, fechamos a negociação. Segundo ano, muito investimento, né? O Estado com a capacidade enorme de realização, fizemos muitas obras importantes, botamos os salários em dia, foi, eu acho que o período em que o Estado mais contratou policiais militares, policiais civis, professores, e continua assim no terceiro ano. No quarto ano, né, eu saio no dia 2 de abril, a eleição seria 2 de outubro, e a Benedita assume. Mas eu fiquei, aqui eu vou confessar a vocês aqui, eu fiquei em dúvida, assim, até a hora final. Porque faltando uma semana para a desincompatibilização, o Lula pediu ao então vice dele, que seria o Zé Alencar, para vir ao Rio conversar comigo, para eu retirar a minha candidatura pelo PSB, porque ele achava que se eu o apoiasse, né, nós liquidaríamos a eleição no primeiro turno, que de fato... Né, ele, matematicamente estava aprovado. E eu fiquei numa dúvida, né, depois eu disse, não, eu vou ser candidato. Né, e fui candidato, tive 19% dos votos, uma votação expressiva. Mais do que a Brizola. Mais do que a Brizola. Uma votação grande. Eu tive uma campanha estrategicamente pensada. Eu não tive marqueteiro importante, eu não tive ninguém. Eu tinha 1 minuto e 20 de televisão. Né? Estrutura praticamente nenhuma. Candidatos a governador, só para você ter uma ideia, nosso candidato em São Paulo era o Sargento Pitoli. Mas o Bolsonaro também foi assim, né? No Rio Grande do Sul era o Caleb. Enfim, pelo Brasil inteiro nós não tínhamos candidato nenhum. Bem, mas eu, né, naquele 1 minuto que eu tinha de televisão, eu tratei todos os programas do mesmo tema. Salário mínimo, salário mínimo, salário... Eu só tratava de um tema. Fiz uma campanha monotemática. Né? Um dia o doutor Arraes até me liga e diz assim, eu estive lá em Carpina, uma cidade que eu gosto muito, lá no interior de Pernambuco, e o povo está dizendo que vai votar no garoto salário mínimo. Acho que esse negócio vai dar certo. Aquele jeitão do doutor Arraes. Né? Então, assim, eu acho que foi uma campanha vitoriosa. Tá voltando a Benedita. Aí... Benedita, como pessoa, como parlamentar, muito bem, executivo não dá. Garotinho, você sabe que eu vivi um momento da história, junto contigo. É verdade. Que eu lembro bem, eu queria voltar àquele início que a gente começou a conversar aqui sobre coisas que você pode ter se arrependido, porque esse momento, talvez, foi uma decisão que você tomou que, se caminhasse para o outro lado, a história do Rio de Janeiro seria completamente diferente. Eu lembro que até aos 48 minutos do segundo tempo, havia uma dúvida, em 2006, se a Rosinha sairia do governo para que você pudesse ficar elegível, e a Rosinha elegível, a Rosinha vir para o Senado e você para deputado federal. Eu lembro dessa história bem. E o Conde ficar no governo. E isso estava desenhado. Né? A Rosinha se elegeria senadora, com toda a facilidade do mundo, e você seria um deputado federal, como você foi depois, com 700 mil votos, você arrastaria um mundaréu de gente. Acho que faria até mais naquela época o governo, né? Enfim, mas acabou que ali você sofreu uma pressão danada para não deixar o Conde sentar na cadeira, porque achavam que o Conde sentado na cadeira ia querer ser governador. Essa história, eu acho que essa história mudaria hoje completamente. Você vai me obrigar aqui a revirar um baú. Porque essa história não foi contada a ninguém. Essa é uma história interessante. Rosinha já com o discurso pronto para se desincompatibilizar na Assembleia, tudo encaixotado já dentro do palácio, para a gente mudar para uma casa, para sairmos do palácio e renunciar. Quando, na véspera, à noite, eu já recolhido com Rosinha,
eu durmo cedo, era perto das 11 horas, o rapaz liga da portaria do palácio e diz, olha, o Sérgio Cabral está aqui, o doutor Sérgio Cabral com o assessor dele. Eu falei, quem é o assessor? É o Regis, doutor Regis. Regis Fischer. Mas eles querem falar com o senhor, ele está até um pouco alterado. Essa hora? E será? Aí desci, botei lá um short e tal, camisa, e disse, olha, eu estou vindo aqui porque eu estou com uma informação muito importante. Se a Rosinha sair do governo, o Conde vai apoiar o Duda. Eu digo, quem? O Duda, que era o Eduardo Paes. Aí eu falei, ô, Cabral, essa hora, você me acordar para... Não, Rosinha não pode sair. Eu falei, não, pera um pouquinho. Vamos rodar aqui o palácio. Não quero ver nada. Estou decidido. Se a Rosinha sair do governo para ser candidata a senadora e você ser candidato a deputado federal, eu não sou o candidato a governador. Isso é brincadeira, né, cara? Uma hora dessa você falar uma coisa, não sou. Cabral, até o discurso da Rosinha está pronto. Está aqui o discurso pronto. Abri o computador, mostrei para ele. Não. Fonte segura. Eu conheço. O Eduardo foi candidato nessa eleição, teve 5% dos votos para governador. E ele cismado. Aí ele falou, não, porque a máquina vai jogar tudo em cima do Eduardo. Eu falei, Cabral, não existe. Isso aí não vai funcionar. Peguei o telefone, liguei para o Pisciani. Pisciani já estava dormindo. Aí eu falei com a senhora dele. Ela disse, não, é grave. Eu falei, é um assunto grave, urgente. Então o Cabral sentado lá, irritado. Aí falei, Pisciani, está acontecendo isso, garotinho. Ele me falou isso hoje cedo. Você dá um jeito aí. Eu falei, mas, ô Pisciani, como é que eu faço agora? Não, se vira aí. Você acha que tem algum fundamento? Sei lá, ele diz que conhece profundamente o Conde, que o Conde é mais ligado ao Eduardo do que ele, né? Porque eles romperam junto com o César Maia, umas doideiras assim, mas firme na convicção dele. Eu virei para ele e falei assim, ô Cabral, você tem noção do que você está me sugerindo? Que a Rosinha fique no governo, não seja candidata a nada, ela é uma senadora hoje eleita, que eu não seja candidato a nada, com os adversários que eu tenho, com os inimigos que eu tenho, com o governo federal, o Lula querendo me comer vivo. Não, isso é comigo. Isso é comigo. Deixa que eu resolvo. O que não podemos é entregar a máquina para fazer a campanha do Duda. Você acha que o Conde vai fazer um papelão desse? Garotinho, depois que sentar, acabou. Aí eu subi, falei, um tempinho aí, fui lá, conversei com o Rosinha, falei, Rosinha, está acontecendo isso. Aí Rosinha, sabedoria, né? De esposa, disse assim, olha, eu não confio no cara que não olha no olho. Ele não olha dentro do olho. O Conde? Não, o Cabral. Bom, você que decide. Você é meu líder político. Se você quiser que eu fique, eu fico. Eu desci, aí tentei argumentar, falei, não teve jeito. Aí eu tive que pegar. Se você um dia tiver a curiosidade histórica de pegar o discurso de Rosinha na Assembleia, você vai ver que até o penúltimo parágrafo parece que ela vai sair. Eu troquei os últimos 2 parágrafos, ela dizendo que ela continuava. E aí deu no que deu. Ele ganhou, traiu a gente antes da posse, a nossa confusão se deu, o nosso rompimento se deu na transição, quando ele queria que o secretário de Planejamento e o secretário de Fazenda não empenhasse e pagassem as dívidas que o Estado tinha com dinheiro em caixa para deixar para o Cabral pagar, o Pezão,
pressionando os secretários, né? E aí nós tivemos que demitir 2 secretários, o de Fazenda e o de Planejamento. Eu fui para dentro da secretaria, a Rosinha foi para dentro da outra, né? E pagamos quase 700 milhões em 15 dias. Tudo que era relativo à lei de responsabilidade fiscal, para não deixar que a Rosinha caísse na lei de responsabilidade fiscal, nós pagamos. Agora, essa história vai dar o que falar. Mas eu gostaria agora de entrar um pouco no aspecto pessoal. Aquele acidente que você sofre de carro, aquilo mudou sua vida? Mudou. Você era secretário, né? E você sofre Não, eu era candidato ao governo. Em 94. 94. Eu estava indo para a cidade de Volta Redonda, né? Você viu a morte ali? Olha, eu não vou dizer a você que eu vi a morte, mas é terrível, porque eu estava dando uma entrevista no telefone para uma rádio em Volta Redonda. Eu ia para a porta do sindicato e falando na rádio. Quando, de repente, o carro tocou uma roda no ônibus, né? Ele virou 3 vezes, o carro, pulou aquela cerquinha da Dutra e bateu numa árvore. Foi terrível. O carro amassou todo. Eu voei pelo vidro de trás. Eu estava uns 100 metros do carro. Quando eu me dei por conta, eu olhei assim meio que atordoado, mas sem entender nada. Quando eu levanto o braço para tentar chamar alguém na estrada, meu braço não levanta. Aí fui ver que o osso estava para fora, tinha tido uma fratura. Eu coloquei uma placa de platina com 10 parafusos aqui nesse braço. E aí vi lá o motorista, estava ensanguentado. A menina que trabalhava comigo também, a Ana Paula, toda machucada, né? E fomos, graças a Deus, socorridos por uma equipe chamada Anjos do Asfalto, que trabalhava ali, um pessoal muito atencioso, e fui levado para o hospital da CSN, que na época funcionava, né? A Companhia Siderúrgica Nacional tinha um hospital próprio. Depois ela passou esse hospital. E fui muito bem atendido. E lá eu tive uma experiência, né, que foi muito marcante para mim, que foi o início da minha conversão. Mas fala dessa experiência. Porque até hoje você nunca detalhou. Você chega na experiência... Não, eu tenho um livro. Sim, mas mergulha nessa experiência. Virou o carro, virou minha vida. Esse é o meu livro. Essa experiência, ô Magnavita, é o seguinte... No terceiro dia, à noite, né, eu acordei. Acordei meio que zonzo, né, e só havia no quarto a Rosinha. E eu comecei a ver o acidente, como se fosse um filme passando na minha frente, uma coisa meio estranha, né? E aí eu chamei a Rosinha. Falei, Rosinha, não tô legal. Ela disse, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou vendo o acidente como se fosse um filme passando na minha frente. Né? Ela disse assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo um troço quente aqui por dentro de mim, estranho. Quente. Eu falei, Ela, vou chamar a enfermeira aqui. Aí depois ela chamou a enfermeira, ela mediu minha temperatura, mediu minha pressão, tudo ok. Perguntou, o que está acontecendo? Aí eu expliquei novamente para ela que eu estava vendo o acidente, que eu estava com uma coisa quente aqui. Ela falou assim, só aparentemente não tem nada. Mas eu já estava chorando, né? Você está chorando por quê? Aí eu falei assim, não sei, eu acho que eu estou tendo uma experiência estranha. Eu acho que Deus está falando comigo. Aí Rosinha olhou assim para a enfermeira de rabo de olho. Eu, marxista. Né? Cara que presidia núcleo de estudo, né? Profundamente conhecedor de Gramsci. Né? Rosinha, olha, ele não está bem. Ele não está bem. Meu Deus. Né? Aí a enfermeira ficou assim e falou, olha, eu
essas coisas assim eu não entendo bem, mas tem uma outra enfermeira aqui no hospital que ela é evangélica. Se o senhor quiser, eu posso chamar ela para fazer uma oração aqui para o senhor. Aí veio uma enfermeira, né, chegou do meu lado, falou assim, eu estou sem graça. Eu falei, mas por que você está sem graça? Ela disse, porque eu sou desviada. Eu não entendi a palavra desviada. Eu não sabia que da igreja usava essa palavra. Assim, você é o quê? Ela disse, eu sou desviada da igreja. Eu não posso fazer oração pelo senhor. Aí eu falei, tá. Ela disse, mas se o senhor quiser, o meu pai pode vir aqui amanhã, que ele é pastor da Assembleia de Deus. Né? Aí o pai dela foi lá, no dia seguinte, de manhã, fez uma oração comigo. Né? E disse, olha, esse acidente aí é uma bênção para a sua vida. Deus está te parando. Deus está me parando. Jesus está te chamando. Eu falei, pô, vou morrer. Jesus está me chamando. Aquela coisa que eu não conhecia, né? Pouquíssimo de religião, não entendia bem aquelas palavras ali. Mas aí eu não me converti. Eu resisti muito, achei que aquilo não era para mim, não era o momento. Aí depois, passada a eleição, passado todo o período político, eu voltei para a emissora de rádio, a Rádio Tupi. E aí, numa dessas, eu assistindo um programa de manhã, vi o pastor Caio Fábio falando, junto com o pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana, acho que ele saiu, era aqui da Barra. Né? E aí, eu fiz um curso com eles, de estudo bíblico, estudei a Bíblia toda, aí me batizei e me converti. Foi 94, nós estamos em 28 anos. Fala um pouquinho sobre política, Magno. Depois de falar de Deus, agora tem que falar de política. Né? Garotinho, como é que você está vendo o momento atual a nível federal? Primeiro vamos falar um pouquinho a nível federal, depois a gente entra aqui a nível estadual. Né? Hoje pelo menos as pesquisas indicam isso, há uma enorme, digamos assim, polarização entre Lula e Bolsonaro. Até nas pesquisas espontâneas você tem uma indicação muito forte que o eleitor está muito decidido entre os dois, né? Um pouco espaço. Você ainda acredita que pode haver uma terceira via ou você acha que vai ser Lula ou Bolsonaro mesmo? Olha, até discordando de você, porque eu sei que você pensa assim, na eleição de 2002, nesse período, até um pouquinho mais adiante, eu tinha 2%. E todo mundo já dava como certo o segundo turno entre Lula e Serra. Eu tinha 2%. Né? No final eu tive 19%. Cheguei o Serra com 23%. Mais um pouquinho eu passava. Eu acho que só depois do horário eleitoral, pelo menos com 2 semanas, e que nivelar o conhecimento a respeito dos candidatos, você pode fazer um prognóstico de que a eleição está definida. Não dá para você dizer que a eleição está definida hoje. É porque no inconsciente da população só existem 2 personagens hoje muito fortes. O Lula e o Bolsonaro. Um presidente e um ex-presidente. Você dirá, mas o Ciro foi candidato 4 vezes. O Ciro, embora tenha um excelente programa, é uma pessoa que conhece, ele sofre de um problema de comunicação. Quando ele fala de uma tal maneira que ele quase que ameaça o eleitor. Eu disputei a eleição com o Ciro, cheguei com 5 milhões de votos na frente dele. Né? Então, assim, o Ciro é uma pessoa preparada, o programa dele de governo, ele é uma pessoa muito esclarecida, capacitada, não tenho dúvida disso, mas acho que dificilmente ele está nesse jogo. Né? O que eu acredito que pode surgir é alguém com um perfil que saiba usar os meios de comunicação, que saiba se comunicar, porque tem muita gente que está indo para um lado ou para o outro, mas sem convicção. Especialmente para o lado do PT. O tal do já ganhou. Aí o cara começa a ir.
entendeu? Eu acho que quando houver um detalhamento mais claro, o cara poder olhar, bom, eu acho que há muita, assim, consolidação Precoce, né? Tá muito precoce. Agora vamos voltar aqui à política estadual. Você é candidato a governador. Quem vai ser seu vice? Não sei. Quem seria o vice ideal para você? Olha, eu decidi por essa candidatura de governador há pouco mais de 10 dias. Até então eu era candidato a deputado federal. Foi de uma conversa muito incômoda com o governador, né? Eu já tinha alguns indicativos, né, que o governador estava, a meu ver, não quero influenciar ninguém, mas a meu ver, ele não tem tamanho para ser governador do Rio de Janeiro. Acho que ele caiu muito de paraquedas no cargo e, vamos dizer assim, deslumbrou. Tinha tudo para montar uma grande equipe, eu torci por isso, fazer um excelente governo, mas acho que duas coisas prejudicaram o desempenho dele. Primeiro, um núcleo que se formou em torno dele, pequeno, restrito, que tem uma vocação patrimonialista muito grande. E eu estou dizendo isso aqui porque eu disse ao Cláudio, eu disse, olha, quando eu falei com o Cabral, que se ele não mudasse o comportamento e aquele grupinho que estava em volta dele, o final dele seria triste, eu quero dizer hoje para você, você está indo pelo mesmo caminho do Sérgio Cabral. Então, este núcleo, sabe, de pouco compromisso republicano, muito interesse patrimonialista, está prejudicando muito o governador. Isso me afastou um pouco. E a outra coisa é isso, a falta de... Você nunca foi acusado de corrupto? Não. Nunca teve nenhum tipo... Aliás, o Rosinha outro dia estava fazendo bolo para poder aumentar a renda familiar. São 2 ex-governadores dentro de casa. Outro dia eu escrevi que a sua maior fortuna é a política. A sua satisfação não é 1 milhão, é o voto. O voto em milhões, quer dizer. E fala um pouco desse ser político, que não tem ganância com relação à conta bancária, dinheiro na Suíça, andar de jatinho, andar de helicóptero, e pensa política 24 horas. Eu acho que isso é derivado... Você pensa tanto em política que você dorme com a ex-governadora. Eu acho que isso é derivado da minha outra atividade, que é a minha atividade principal, que é o rádio, né? Eu sou radialista desde os 16 anos. Então, você imagina 1976, no rádio em Campos, com poderosos como o ex-deputado Alain Ferreira, 8 mandatos, dono das televisões da cidade, das rádios, né? Sócio de Mário Andreasa, todo poderoso. Outro do outro lado era o Zezé Barbosa, né? Era a Arena 1 e a Arena 2. E eu combatendo aquele pessoal lá dos trabalhadores. 16 anos. 16 anos. Então, essa sede de justiça vem daí, de conhecer o povo, né? Aí eles começaram a me perseguir e aí começou o meu namoro com o povo. Porque eles me tiravam de uma rádio, eu ia para outra. Tiravam, até que me deixaram sem rádio. Sem nenhum tipo de trocadilho. Massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce? E aí aconteceu um detalhe. O povo ficou solidário. Chegou um momento que eu montei uma rádio em cima de um caminhão. Aí o prefeito, o Zezé Barbosa, alegando o código de postura da cidade, foi lá e prendeu o caminhão. Aí virou um drama. Aí as pessoas levavam galinha, abóbora,
aipim, levavam tudo para... Eles sustentavam assim o garotinho. Aí foi uma coisa que foi pegando, né? E eles gostavam muito de mim, da Rosinha, né? E aquilo ali contagiou um pouco o povo. Eu fui candidato a deputado estadual da mesma eleição que o Sérgio Diniz, que era o genro do Zezé Barbosa, veio candidato com a máquina toda da prefeitura, dobrando com Ronaldo César Coelho. Uma campanha milionária. Eu tive 2.000 votos a mais que ele. Naquela época, 1986, eu fiz 36.000 votos, ele fez 34. Aquilo foi... Como é que o garotinho ganhou essa eleição? Você não acha que Campos desculpa, eu não estou roubando seu programa não, mas você não acha que Campos é um enclave distante? Porque quem está no Rio não tem noção da realidade campista. O campo de Goitacazes, o que você acha? Porque essa relação blasé que deixa Campos completamente isolado da realidade? Olha, porque aquilo que para uns é dificuldade, para outros acabou sendo benefício. A distância do Rio de Janeiro, 300 quilômetros, acabou criando uma cultura própria, acabou criando uma industrialização própria. Deixou os malfeitos sem estar na vista da grande mídia, por exemplo? Também. Então, o que aconteceu na cidade de Campos ao longo desse período em que a escravidão era terrível? Terra do açúcar, né? Então, muitos escravos, né? Se construíram famílias poderosas que eram, né, donas da cidade, mas também se construíram lideranças abolicionistas e republicanas, né, muito fortes. Você vê um cara como Zé do Patrocínio, campista, tigre da abolição, né? Nilo Peçanha, presidente da República, campista. Né? É verdade. Esqueci do Nilo Peçanha. Grandes figuras. Campos virou uma espécie assim, de centro, né, de conservadorismo e, ao mesmo tempo, de um lado mais progressista, que queria o fim da escravidão, porque era uma coisa terrível, né? Tem um jornal, o terceiro jornal mais antigo do Brasil, o Monitor Campista, né, que pertencia aos Diários Associados. Eu fiz muita pesquisa naquele jornal e você vê a venda de escravos, você lendo pelo jornal, você não acredita como é que as pessoas eram vendidas mesmo, sabe? A forma, tomou tantas chibatadas, era uma coisa terrível. Beto. Garotinho, você é conhecedor do Estado, você foi governador, Rosinha foi governadora, você terminou, como você narrou aqui, você até o último minuto ficou em dúvida se você tinha uma reeleição ganha, você tinha uma avaliação altíssima para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, você foi o governador mais bem avaliado do Brasil. 3 vezes. Momento. Ou você acha que tem que ser a prioridade para o próximo governo do Estado? Ou o que você acha que tem que ser prioridade? Um governador que tome posse no dia 1º de janeiro, qual que você acha que tem que ser a prioridade desse governador? Olha, existe uma necessidade concreta e existe o seu plano de governo. Necessidade concreta. O plano de recuperação fiscal vai até dia 31 de dezembro. Então, o governador que assumir dia 1º de janeiro, se ele tiver que pagar as dívidas do plano de recuperação fiscal, ele faliu. Por isso que eu me considero a pessoa mais preparada, porque eu já negociei uma dívida complicada do Rio de Janeiro, que foi aquela deixada por Marcelo Alencar. E com uma equipe altamente competente, que era do Tesouro Nacional, que era Joaquim Levy, aquela patota, né, neoliberal. Então, essa, a meu ver, é a função que o governador vai ter que desempenhar. Agora, prioridade, emprego. Ô, Rodrigo Betlin, eu moro a 4 quadras num apartamento ali do Flamengo da Clarissa. Eu, de vez em quando, vou lá ver meu neto, né? Eu vou andando. Eu nunca vi tanta gente dormindo na rua. Impressionante.
passando fome, desesperada. É uma situação... Mas essa culpa é do Guanabara ou do Planalto? Olha, é da conjuntura, mas o governador tem muita responsabilidade. Nós tínhamos um programa aqui na época do meu governo, que era tocado inclusive pela Rosinha, chamado Reconstruindo Cidadania. Pegava as pessoas, tirava da rua, fazia acolhimento, né? Levava para aquele prédio antigo da CTC, lá em Triagem, as pessoas tomavam banho, cortavam o cabelo, né? Se alimentavam, passavam por um psicólogo, depois por um assistente social que encaminhava ou de volta para o seu estado, para a família, né? Ou encaminhava para o mercado de trabalho. Uma paralisia. Uma paralisia. O governo federal, a gente tem que entender que foram 2 anos de pandemia. É muito difícil um país parado, sem atividade econômica, que o governo federal conseguisse fazer milagre. Às vezes as pessoas no Brasil, por falta de conhecimento, falam de inflação. A inflação no Brasil está terrível. A inflação está terrível nos Estados Unidos. A inflação está terrível na Europa. Nós demos manchete. O massacre do Alberto Fernandes, o que aconteceu na Argentina, eles estão morrendo de inveja do Brasil e do Bolsonaro, porque a situação lá, quem quer... Se o Brasil tivesse igual à Argentina, Bolsonaro não tinha condições de andar na rua. Eu fico assim, sabe, analisando, nesse momento muito apaixonado do Brasil, de um lado e de outro. Como eu sou uma pessoa que tem formação de esquerda, eu me sinto à vontade para fazer uma análise independente. Às vezes eu vejo pessoas criticando demasiadamente o presidente. O presidente tem seus erros, né? Ah, mas o Bolsonaro fala besteira. Eu vou te contar o que eu tenho uma filha que é missionária. Ela estava há pouco tempo numa cidade chamada Pacaraima, na divisa do Brasil com a Venezuela. Os fundos da igreja dela davam para a Venezuela e a frente para o Brasil. Ela me ligava de vez em quando, chorando no telefone. Papai, jovens de 15 anos com 8 quilos. Nossa Senhora. Morrendo de fome. E o Lula compara Angela Merkel com Nicolai Maduro. Isso não é besteira? Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu não estou contando isso porque ninguém me falou. Foi minha filha. Minha filha agora está indo para Noruega pela Me fala, Jocum. você está falando em filha, eu estou querendo puxar muito para o lado pessoal, porque você tem uma história bonita para contar. Sobre adoção, por exemplo, quantos filhos? Eu tenho 4 com a Rosinha e 5 que nós adotamos. Agora, nós nunca saímos de casa para adotar ninguém. Todo mundo foi aparecendo na nossa vida. A Aparecida, eu estava fazendo programa de rádio, né? Aí chegou uma senhora e ela queria dar a filha mais velha porque o marido tinha abandonado, ela cortava a cana, não tinha com quem deixar a criança. Nós já tínhamos a Clarissa na época, né? Cheguei em casa, fiquei... Na hora eu falei com a secretária, eu disse para ela que aqui na rádio não pode fazer essas coisas não. Fizer isso aí, naquela época era juiz de menores, né? Fizer isso aí, o juiz de menores manda me prender. Né? Aí ela voltou no dia seguinte. E aquela noite para mim foi terrível. Eu botava a Clarissa no colo, atravessada aqui na barriga, ela tirar a cólica, né? E a Rosinha dizia, mas você está meio triste hoje. E eu dizia, a senhora foi lá na rádio dar uma menina de 8 anos. Rosinha, como é que ela é? Eu digo, ela é pretinha, mas não é marrom não. Ela é negra mesmo. Lábios, cabelos e tal. Aí Rosinha andava para lá, andava para cá. Você está querendo adotar essa menina, né? Eu falei, sei lá. E foi, adotei, né? Depois, vou para o último. Vou contar um por um. O último, vou o Davi. Né? Você já contou essa história em livro? Desculpa. Não. Porque esse lado do garotinho da Rosinha, eu como jornalista que vive o mundo político, eu acho fascinante, porque uma coisa é o processo de adoção por uma questão de tirar proveito,
infelizmente. E uma coisa é essa história, porque você não diferencia Não. tanto o Vladimir, os teus filhos adotivos. Eu todos... evito falar, eu toquei no assunto que você falou, que infelizmente ainda tem gente para dizer que eu fico usando isso para política. Não, você nunca usou. Isso é uma coisa que o Beto é testemunha. Eu estou puxando, porque eu acho interessante revelar ao telespectador. Mas o último. O último. Eu, em 98, ganhei eleição para governador. Dia 18 de abril, dia do meu aniversário, o então proprietário da Rádio Melodia, Francisco Silva, faz uma festa com os cantores evangélicos na casa dele, na Barra, né? Para o pessoal agradecer e tal. Quando eu chego lá, encontro a esposa dele com uma criancinha no colo. 6 dias. Opa! É do Fábio, é do Theo, quem é que arrumou o problema? Não é de ninguém e tal. Isso aí foi o seguinte, uma moça, né? Nós aconselhamos ela a não abortar, ela não abortou e deixou a criança no banco da igreja. Aí agora está ficando cada dia com um, já é o 6º dia, caiu logo hoje, na comemoração do seu aniversário, está comigo aqui. Aí Rosinha veio atrás, que gracinha, pegou, aí ficou ali, né? Está cantando lá o Matos Nascimento, o William Nascimento, a Aline, a Cássia, todo mundo cantando, e tá Rosinha ali com a criança e tal, tá acabando o aniversário, e foi indo todo mundo embora, ficamos eu, o finado Francisco Silva, gente muito boa, e a esposa dele. Aí Chico Silva com aquele jeito dele, rapaz, dona Roginha leva jeito mesmo, né? Aí... Já tinha 8, né? Você tá querendo ficar com essa criança, né, Rosinha? Aquele jeito dele. Aí Rosinha, nós vamos morar no palácio, né? Onde moram 8, moram 9, né? Né, meu bem? Eu falei, Presente de aniversário. Aí, qual é o nome do garoto? Aí ela falou, não tem nome ainda. Aí eu liguei para casa, a Clarissa atendeu o telefone e falou, segura o pessoal aí que eu tô chegando e nós vamos fazer uma votação. Uma votação de quê? Para escolher o nome do irmão de vocês que eu tô levando para casa. Aí aquilo foi um alvoroço, acordaram as crianças todas, chegamos à noite, aí fizemos uma votação, um queria Emanuel, outro queria Moisés, ganhou Davi, né? Ele frequentava a escola dominical, era professor da escola dominical, ganhou Davi e ficou Davi. Aí já está um rapaz. É verdade que Clarissa tem muito mais a ver com você e Vladimir muito mais a ver com o Rosinho? Rapaz, eu não faria essa aposta, não. Garotinho, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Você foi secretário de segurança pública depois de ser governador, mas você acabou assumindo um momento difícil ali, que eu lembro no governo da Rosinha, Secretaria de Segurança Pública. Segurança pública no Rio de Janeiro é uma coisa única, né? Porque você pega São Paulo, por exemplo, você tem apenas uma quadrilha. Aqui você tem uma disputa de território entre várias facções, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando, milícia, é uma disputa de território. E, assim, a sensação que o Carioca e o Fluminense tem é que é um problema insolúvel, porque se a polícia entrar na comunidade, é recebida a tiro, é revida com tiro, daqui a pouco tem uma bala perdida, um inocente. Enfim, é um negócio assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual você acha que é a solução para esse problema essa disputa de território no Rio de Janeiro, que é o que faz esses bandidos terem um armamento tão pesado e a gente conviver nessa verdadeira praça de guerra que o Rio de Janeiro se tornou nas últimas décadas? Complementando. Você se arrepende de ter sido secretário de segurança? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, a segurança pública ela tem que ser trabalhada, na minha visão, num tripé que nós trabalhamos. Prevenção. Nós tínhamos muitos programas de prevenção, Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Vida Nova na Comunidade, muitos programas na comunidade, né? Segundo ponto, modernização do aparelho policial. Nós fizemos a delegacia legal, acabamos com as carceragens, informatizamos todas as delegacias, colocamos a polícia com fuzil, porque a polícia não usava fuzil, usava 38. Colocamos a polícia civil com pistola .40.
Construímos a sede do BOP para treinamento. E o terceiro é a repressão qualificada. O que aconteceu ao longo dos anos? A prevenção acabou. Não tem programa mais dentro de comunidade para fazer prevenção. A juventude está abandonada. Você pega um cara como Mumuzinho, que é um cantor. Mumuzinho estava no tráfico. Ele saiu pelos Jovens pela Paz. Você pega o Naldo, cantor Naldo. Ele e o irmão eram do tráfico na Maré. O Naldo veio para os Jovens pela Paz, saiu e o irmão morreu no tráfico. Né? Então você não tem programas hoje para essa juventude poder ter uma válvula de escape. A modernização do aparelho policial. Eu me lembro quando eu fiz a sede do BOP, a Força Nacional de Segurança vinha treinar aqui no Rio. Lá naquele prédio, lá em cima, na Tavares Bastos. Hoje você tem as delegacias legais todas quebradas. Os bancos de dados se perderam todos. Você não tem papel para imprimir. Não tem nada. E a polícia militar não tem mais treino. E a corrupção na polícia? Não, Eu quero puxando isso porque todo mundo fala logo do Álvaro Lins. Olha, posso te dizer, o Álvaro Lins foi vítima de uma grande maldade de um sujeito chamado Maurício Demétrio. Maurício Demétrio é a única testemunha contra o Álvaro Lins. E quem é o Maurício Demétrio? O maior armador de Arapuca, que está preso agora, né? Até que enfim apareceu alguém para prender esse cidadão, porque quando o Álvaro afastou ele da delegacia de meio ambiente, ele estava extorquindo a Bayer, da delegacia de meio ambiente. Ele se vingou. Entendeu? Ele era um excelente chefe de polícia, não tem arrependimento dele, né? Beto, nós estamos chegando ao final. Vamos fazer um ping-pong com o garotinho? Vamos, começa você. Vamos lá. Bolsonaro, para mim, faltou um pouco de equipe. Né? Mas, assim, na média dos outros presidentes que passaram. Contigo agora, Beto. Lula. Olha, eu tenho muito ressentimento com o Lula. Eu acho que o Lula, por tudo que ele prometeu ao povo brasileiro, principalmente acabar com o maior problema do Brasil, que é a desigualdade, pela origem dele, ele tinha condições naquele momento de enfrentar a imensa concentração de renda, como dizia um amigo meu, que eu não vou aqui citar o nome porque ele é do PSDB, ele dizia assim, o Lula dizia que o Fernando Henrique era a mãe dos banqueiros. Ele foi o padrinho. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como no governo do PT. Judicialização da política. Terrível. Terrível. Tem que acabar isso. Eu acho que a pessoa que é eleita pelo voto da população não pode sofrer interferências, como a gente vê aí, o cara tirar um prefeito eleito, tirar um mandato, uma canetada, às vezes sem nenhum fundamento, e principalmente quando não há lei. Né? Se cria a famosa jurisprudência e em cima da jurisprudência vão tomando decisões. Atual situação do Estado do Rio de Janeiro. Dificílima. Dificílima. Acho que isso até me motiva, né? Poderia ter tranquilamente um mandato de deputado federal, seria um dos mais votados, mas eu vou ter que encarar esse pepino aí, não vai ser mole não. Como o garotinho quer ser lembrado daqui a 40, 50 anos pelos livros de história? Eu acho que eu serei lembrado pelos projetos pioneiros que eu criei. Cotas nas universidades, foi criado por mim aqui no Rio, né? O restaurante de comida popular. Copiado no Brasil inteiro. O Cheque Cidadão, que depois virou Bolsa Família, agora virou Auxílio Brasil. Programas que foram inéditos, que nasceram no Rio e que depois... Por exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que foi implantado do governo Fernando Henrique, foi iniciado em Campos, tirando criança do corte de cana. Dona Ruth Cardoso, quando eu ganhei o prêmio de melhor prefeito do Brasil, ela foi lá, viu o programa e levou para nível nacional.
Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, é ver essas crianças nos sinais, sabia? O garotinho está falando essa questão de trabalho infantil, um negócio assim. População de rua é, sobretudo, garotinho, a ausência de poder público. Sim. Isso não tenha dúvida. Agora, garotinho, acho que o tempo ali, o cronômetro está chegando ao final. Eu gostaria de falar sobre contribuição. Eu falei aqui anteriormente que a sua riqueza é política. Você não tem ganância de acumular milhões. Como é que você vê? Você está com quantos anos hoje? 62. Pois é, você é com 62, tem a minha idade. Eu sou de 59. Então, Sou de 60. Pois é, estamos na mesma idade. Como é que você vê o que você tem a contribuir? Por exemplo, o Roberto Marinho fundou a Globo com a idade que eu tenho. Então, eu estou achando que eu estou bem com o Correio da Manhã. Como é que você vê o Antony Garotinho na questão do que tem a contribuir? Porque você tem hoje experiência, começou muito precoce, ou seja, você tem uma capacidade de acumular uma experiência que poucas pessoas da sua idade têm. Começou muito cedo, 16 anos radialista, já compôs. Como é que você olha o amanhã agora? Eu falei da perspectiva histórica. Como é que você olha o seu amanhã agora, do que você tem a contribuir para o país? Olha, muitas maneiras que você pode contribuir. Eu costumo dizer que eu fui deputado federal e fui deputado estadual. Não é que eu não tenha aptidão para o legislativo, mas não é algo que me fascina. Eu gosto de falar, mas eu gosto de falar no rádio. Eu sou um radialista por natureza. É a minha natureza. Então, eu sou um executivo. E eu posso ser executivo tanto na iniciativa privada como posso ser executivo na vida pública. Então, eu acho que eu vou dar uma grande contribuição para o Rio de Janeiro se eu vencer essa eleição e fizer tudo o que está no meu coração e na minha cabeça. Antes de me despedir, deixar o Beto encerrar o programa, hoje é dele, mas aqui falar da importância... Eu preciso encerrar, porque senão meu diretor vai reclamar que eu estou estourando o tempo. Mas a questão da importância desse espaço que ele abriu, porque você tem um agente político, o Betley, que foi deputado, foi secretário, tem um executivo, começou também muito, muito cedo, abrindo esse espaço, a TV Correio da Manhã tem muito orgulho de ter o Betley aqui, e também como colunista do Correio da Manhã. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. Eu sou uma pessoa que, pela minha iniciação jovem e pelo meu temperamento, eu criei algumas áreas de atrito. Então, eu nem sempre tenho espaço generoso, né, nos meios de comunicação. E vocês abriram esse espaço para mim aqui, isso é muito importante, para que eu pudesse expor questões até pessoais, como você colocou, questões políticas. Então, muito obrigado a vocês, a Magna Vita, que é um homem que tem faro da notícia, isso é fundamental. O jornalista, ele é, sobretudo, um investigador. É um investigador. Então, Magna Vita é um homem que tem faro. Ele vai ali naquela tocada, às vezes, um pouco até intuitivamente, ele põe primeiro o pé, depois encontra o chão. Né? Mas isso é próprio do jornalista. Você entra para cobrir uma matéria, você não sabe o que vai encontrar pela frente. Você vai. E prazer ver você, Rodrigo. Nós trabalhamos juntos. É verdade. Né? Fomos secretários juntos no governo da Rosinha. E eu sempre te admirei muito. Você tem muita energia, uma pessoa muito disposta. Foi um prazer enorme estar aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para esse projeto. Você está indo muito bem. Né? E está preenchendo uma lacuna importante do Rio de Janeiro. Né? Que ficamos aí meio que no deserto. Então, o Magna Vita hoje é como João Batista, a voz que clama no deserto. Obrigado, garotinho. Obrigado. Olha, eu quero muito agradecer, Magna Vita, você está aqui hoje participando do programa. Com o Marcos Salles assistindo na plateia Marcos hoje. Salles, nosso presidente fala nada. Pois é. Assistindo. E o garotinho que, enfim, a gente faria 3 horas de programa aqui, porque
o que tem de história, de contribuição e de assunto aqui pra gente... A gente foi enxugando a pauta, né? Porque a pauta aqui ia ser longa. A gente ia fazer 3 horas de programa. Isso é para fazer outro. Vamos botar outro. Quem Exatamente. sabe a gente não tem a sorte, já que a Tupi não quer ter ele aqui como apresentador Opa! da televisão. Né? Exatamente. Aliás, diz que a Tupi foi vendida. Tá Estão a falando história aí. Estão falando aí. Mas olha, eu queria aqui dar uma notícia em primeira mão aqui do business plan que o Marcos Salles tem, garotinho, de executar. Ele está indo muito bem. As 2 rotativas do Correio da Manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 em Brasília, e no business plan dele está uma operação nossa em Campos. Opa! O Jornal Diário assumindo aqui o compromisso em Campos, o Correio da Manhã sendo impresso diariamente em Campos. Seria muito bom. A cidade de Campos é um grande polo, quase 600 mil habitantes. Já teve 4 jornais diários, né? Hoje não tem nenhum. O jornal em Campos, ele vai influenciar toda a região, e levando esse jornalismo que você leva, né? De coragem, isso é muito importante. Muito obrigado. Bom, queria muito agradecer a você, garotinho, por estar prestigiando aqui o programa, ao meu amigo, meu diretor, Cláudio Magnavita, e a você que nos assistiu durante esse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado muito do programa, e semana que vem voltamos com o Rodrigo Beto na Opinião.